Fala pessoal, vamos iniciar agora um vídeo novo aqui. Vamos fazer um efeito numa área molhada em um banheiro, certo? Esse vídeo vai lhe ajudar muito, tanto você como uma pessoa do seu convívio, seu familiar, um amigo seu que precisa dar uma repaginada no banheiro e não sabe qual produto usar, não sabe qual a massa usar. Nesse vídeo eu vou ensinar você um passo a passo completo de como fazer um efeito diferente dentro de uma área molhada no banheiro, beleza? Galera, eu estou aqui com essa cerâmica, ó. A gente vai fazer um efeito em cima da cerâmica. O que é que a gente precisa fazer para poder preparar essa superfície? Primeiramente a gente vai entrar com Prime Universal, ó, Prime da LT Shine. Esse Prime ele vem na cor gelo, branco gelo, certo? Esse Prime ele serve para promover a aderência em cima de superfície lisa, que inclusive é cerâmica. Então a gente vai aplicar duas demãos desse Prime aqui, certo? Para poder promover a aderência, para poder ter ancoragem para o próximo produto que vai vir aqui, pegar e ficar firme aqui nessa superfície, beleza? Eu já estou aqui com o meu Prime no jeito, ó. Você vai utilizar um rolinho de espuma, ou rolinho de lã, ou trincha, você quem sabe, certo? E aqui é muito simples a passagem, ó. Olha só. Vou mostrar aqui de perto aqui para o pessoal ver, ó. Ó. Ele vai promover uma aderência em cima dessa superfície porque ele tem tipo uma areinha dentro. Então quando seca ele fica muito firme, muito resistente e aí vai promover uma aderência perfeita para o produto que a gente vai aplicar aqui, beleza? Eu vou finalizar aqui a aplicação desse Prime, certo? Vou dar duas demãos para poder ficar o mais resistente possível. E quando eu finalizar, que tiver seco, eu venho mostrando para vocês o que é que eu vou fazer para poder nivelar essa superfície, beleza? Eu volto já. Fala pessoal, voltando agora aqui, ó. Apliquei todo o Prime aqui. O que a gente vai fazer agora para regularizar? Vamos aplicar uma massa acrílica, certo? Para regularizar toda a cerâmica, porque entre a cerâmica e outra tem a questão do rejunte, então fica esse desnível. Então a gente precisa aplicar uma massa acrílica para poder regularizar toda a parede. Se você quiser aplicar no rolo, dá certo. Se você quiser aplicar com a desempenadeira, também dá certo. Se você quiser utilizar a Mirox, também dá certo. A desempenadeira normal também dá certo. Todo jeito dá certo. Então eu vou utilizar aqui uma massa acrílica, ó. Aqui é uma massa acrílica, certo? E aqui eu vou fazer na própria desempenadeira, sem ser no rolo, certo? Eu vou dar pelo menos 3 demãos dessa massa em cima dessa cerâmica. Porque a primeira demão ela vai retrair. Ou seja, quando eu aplicar ela vai murchar. Então a segunda e a terceira demão vai ser mais para regularizar essas partes. Então é muito fácil. Você dá a primeira demão um pouco encorpada, um pouco cheia, justamente para quando ela retrair, ela não retrair demais, certo? Então eu vou fazer aqui a aplicação dessa massa e assim que eu finalizar aqui, ó, você pode perceber que ela começa a preencher tudo. Assim que eu finalizar aqui as 3 demãos, eu venho mostrando para você o que é que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então eu volto já. Já fiz a aplicação das 3 demãos de massa acrílica, já cobriu toda a cerâmica. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um lixamento para poder aplicar um fundo aqui, para poder isolar toda a massa acrílica, para a gente poder entrar com o efeito, certo? Tá todo embaçado, todo branquinho, o efeito vai ser branco, ia ser o cimento queimado, mas já não vai ser mais, o cliente já decidiu fazer o efeito mármore, então vai ser o efeito calacato, então precisa estar bem branquinho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar utilizando a minha lixadeira treme-treme, certo? Se você não tiver, eu lhe aconselho comprar uma muito boa, certo? Ou se você tiver também a lixadeira zero pó, também é ótima. Só que eu vou utilizar a treme-treme porque é a que eu tenho aqui na obra. A minha zero pó está em casa, então eu vou utilizar ela. Estou utilizando aqui uma lixa 120, certo? Por ser massa acrílica, estou utilizando uma massa 120, uma lixa aliás. E aqui eu vou fazer o lixamento aqui, ó. Vou mostrar aqui, olha aqui, ó. Pra você ver como a lixadeira tira, ó. Não sei se a câmera vai captar, mas ficou alguns detalhes do emmassamento. Então a lixadeira treme-treme, ela consegue tirar tudo isso. Olha só. E aí, ó, fica 100% liso. Então todos os detalhes
essa lixadeira treme-treme ela consegue tirar. Então, galera, eu vou finalizar aqui esse lixamento, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o produto que eu vou aplicar aqui. Qualquer pessoa tem acesso a esse produto, o que a gente vai usar para poder isolar essa superfície, beleza? Vou finalizar aqui, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês o próximo passo para a gente poder fazer um efeito no banheiro, beleza? Já fiz todo o lixamento na parede, tanto em cima como embaixo, certo? Qual o próximo passo agora? Galera, a gente sabe que quando a gente lixa, a gente fica muito pó na parede, né? Olha só, ó, fica muito pó. Então, o que é que acontece? A gente primeiro agora vamos passar a vassoura, certo? Passar uma vassoura, de preferência de pelo fino, certo? Eu vou passar aqui toda a vassoura aqui na parede para poder tirar todo o pó, certo? Pelo menos tirar o máximo possível. E em seguida, vou passar um pano úmido, certo? Não é um pano encharcado, mas é um pano úmido, para que a gente possa tirar qualquer poeira que ficar, que a vassoura não tire. Então a gente passa um pano úmido. Então eu vou fazer esse processo aqui, certo? Assim que eu finalizar esse processo, eu vou mostrar para você o que é que eu vou fazer para poder isolar toda essa superfície da massa acrílica, beleza? Então eu já volto aqui bem rapidinho e já volto aqui para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer, tá bom? Pessoal, voltando agora aqui, olha só, já fiz todo o processo de limpeza da parede, já tirei tudo, ó, não sai mais poeira, certo? Passei o pano úmido. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou dar a você algumas possibilidades de como você isolar uma superfície como essa. Primeiro, você pode estar utilizando tinta acrílica, certo? Tem que ser tinta acrílica, de preferência uso externo, porque é uma tinta mais resistente na cor que você for fazer o efeito. Segundo, você pode estar utilizando um fundo preparador, que também é ideal, é ótimo para isolar essa superfície. E terceiro, você pode estar utilizando algum tipo de resina, certo? No meu caso, se eu quisesse usar resina, eu ia usar a resina 5 em 1 da LT Shine, porque ela tem 5 funcionalidades. Ela é resina, membrana de cura, selador e prime, certo? Então, e resina. Então, nesse caso, você pode estar utilizando também. Aqui, como eu falei para vocês, como é um produto que todo mundo tem acesso, aí eu vou utilizar a tinta acrílica, certo? Como aqui eu vou fazer um efeito branco, eu vou pintar de tinta branca. Então, a tinta está aqui, ó, já está no jeito. Tinta, marca, gente, cada um usa a que quiser, certo? Eu costumo usar sempre tinta boa para poder fazer esses processos. Então aqui é o seguinte, ó, aqui eu vou pintar toda a minha superfície com a tinta branca, a tinta acrílica, certo? E aí, gente, o interessante, para que não fique isso aqui, ó, essas cascas de laranja, o certo é você passar o rolo até secar, para você repassar bem a parede, certo? Então fica essas dicas aí para vocês, para quando vocês for fazer alguma preparação em superfície cerâmica, certo? Fica aí essas 3 possibilidades de você isolar a superfície: tinta, resina ou fundo preparador, beleza? Eu vou fazer aqui a aplicação dessa tinta aqui todinha. Acredito que eu vou dar só uma demão, porque como a tinta tem uma cobertura boa, eu creio que já vai ficar muito bom só com uma demão. Então eu vou finalizar aqui. Quando tiver finalizado, eu vou mostrar para vocês a finalização de como deixar uma superfície, preparar uma superfície para receber o efeito mármore, beleza? Eu volto já. Pessoal, finalização do trabalho, toda a preparação da superfície foi feita. Fica aí essas dicas para que vocês possam colocar em prática quando você for fazer algum efeito, seja cimento queimado, seja efeito mármore em superfície de cerâmica. Tá a dica para você aqui nesse vídeo qual produto você tem que aplicar para poder promover a aderência, a massa que você tem que utilizar para poder regularizar, e também as 3 possibilidades que eu deixei aqui para vocês também de como selar e isolar a superfície, beleza? Olha só, toda branquinha, a parede toda branca, já está no jeito de eu fazer o efeito, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou somente tirar as fitas, e eu quero dizer para vocês por que é que tem que tirar as fitas. Gente, porque a gente passou a massa acrílica, fez o acabamento aqui, ó. Geralmente quando a gente tira a fita, quebra todas as bordazinhas. Então é por isso que você tem que tirar a fita primeiro, quando você finaliza toda a preparação da superfície,
você tira a fita e aí quando você for fazer o efeito, você coloca uma fita nova para quando você for tirar a fita depois do efeito não quebrar as bordas, certo? Não utiliza somente uma fita para fazer a preparação da superfície e o efeito, não é só uma fita, você tem que utilizar no mínimo 2 fitas, no mínimo, certo? Então fica essa dica para vocês aí, ó, parede 100% regularizada, selada, branquinha no jeito de receber o efeito, certo? Se você gostou dessas dicas, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, certo? E também compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que precisa desse conteúdo para que possa aprender e colocar em prática, tá certo? Deixa no comentário o que é que você achou desse conteúdo, e logo em seguida eu vou trazer para vocês o efeito que eu vou fazer aqui, para você também ter noção do que a gente usa para poder fazer o efeito dentro de um banheiro, beleza? Então, um abraço, Ivanildo Pinturas e Efeitos, e até o próximo vídeo. Valeu!